Você sabe qual é a importância do visagismo na vida de um micropigmentador? Meu nome é Cristiane Cita e eu estou aqui hoje para falar para você qual a importância do visagismo na micropigmentação. Quando a gente fala em visagismo, a gente logo imagina em imagens, né? Como a gente criar, porque visage é uma palavra que vem do francês e que quer dizer imagem. Então, quando a gente fala na palavra visagismo, a gente já imagina em imagem. Nós, profissionais da micropigmentação, fazemos parte da área da estética, da área da beleza, e onde a gente acaba construindo uma imagem pessoal para o nosso cliente. Então, é importante a gente entender como funciona o visagismo para que a gente possa conversar e analisar aquilo que vai ser melhor para o nosso cliente. Acontece que muitas vezes o profissional, ele acha que ele já sabe, ele olha para o cliente e já sabe o que tem que ser feito. E muitas vezes a gente ter essa pretensão de achar que nós sabemos aquilo que o nosso cliente precisa, a gente acaba pulando uma etapa muito importante da avaliação, que é onde a gente conversa com o cliente e observa e pergunta e extrai do cliente aquilo que ele realmente quer, a imagem que ele quer construir e a imagem que ele quer passar. Vou dar um exemplo na minha vida, o que aconteceu. A minha sobrancelha, eu já devo ter falado isso em outras situações. A minha sobrancelha, ela era uma sobrancelha muito caída. E eu tinha um olhar triste, eu já tenho um olhar caído e imagina a minha sobrancelha acentuando. Quando eu fiz a minha micropigmentação há 12 anos atrás, eu fiz um lifting de sobrancelha para levantar um pouco a sobrancelha, porque eu queria um olhar mais elevado, mais aberto. E o que acabou acontecendo? Eu fiz isso e isso transformou a minha vida, melhorou a minha autoestima, melhorou a imagem, porque o que acontecia? Aquela sobrancelha que eu tinha com o olho caído e a sobrancelha caída passava uma imagem de uma pessoa triste, uma pessoa frágil, uma pessoa sensível. E o que eu queria expressar naquela ocasião era força, era determinação. E com aquele, mesmo que eu tivesse tudo isso dentro de mim, o meu semblante não parecia, então era como se não combinasse aquela garra que eu tinha de lutar por aquilo que eu queria com aquele olhar caído, sensível, derrotado. Então, quando eu fiz a minha sobrancelha e eu mudei a arquitetura da minha sobrancelha, eu passei a ter uma nova visão. Eu comecei a me ver diferente e aquilo ali me deu mais potência ainda para lutar pelo que eu queria, para batalhar, porque começou a entrar em harmonia. Hoje a gente fala muito em harmonização facial, em harmonização estética e está extremamente relacionado a isso, né? A gente tem que entender aquilo que o nosso cliente quer transmitir para as pessoas. Então, é importante a gente saber entender como funciona o visagismo para que a gente possa orientar o nosso cliente. Eu, como profissional da área da beleza, há mais de 12 anos, e eu atuo usando visagismo em várias áreas, tanto na maquiagem, quanto no cabelo, quanto na micropigmentação, porque eu vejo hoje muitos trabalhos iguais para todas as pessoas, trabalhos padronizados, e hoje eu falo muito, eu bato muito nessa tecla da customização, do trabalho feito de forma individual, para que cada pessoa tenha a sua sobrancelha, a sua maquiagem, que ele se olhe no espelho e se enxergue realçando aquela essência que está interior no cliente. Então, é muito importante a gente ter essa fase de dentro do procedimento, né? Como eu já falei para vocês, eu demoro de 2 a 3 horas num procedimento. O procedimento em si, ele é rápido, mas no que eu demoro? Nessa conversa, nessa avaliação, nesse entrosamento que eu gero com o cliente para conseguir captar a essência daquilo que ele quer transparecer para as pessoas, para que o meu trabalho, o meu procedimento faça com que ele se olhe no espelho, ele se veja e se enxergue como ele é na essência.
E às vezes a gente cria padrões, o cliente chega pra gente querendo padrões. Por exemplo, eu tenho um cliente que várias vezes chegou, olha, eu quero a sobrancelha da Ana Hickman, e ela não tinha como fazer uma sobrancelha igual a da Ana Hickman, porque primeiro não tinha pelo, e quando você começa a conversar com a cliente, na realidade o que ela quer expressar é aquela determinação, aquela força, e aí você sabendo transportar isso para o seu trabalho, vai fazer com que você consiga atingir um resultado que no final a cliente olhe no espelho e fala assim, é exatamente isso que eu queria, porque você conseguiu captar a essência dessa cliente. Olha, tá com barulhão aqui de carro passando, ó, essa hora da noite. Então, dessa forma, o que acaba acontecendo? É importante a gente conseguir interpretar e entender o nosso cliente para a gente saber oferecer o melhor serviço para ele. Tá certo? Espero que vocês tenham prestado atenção nisso que eu falei, que é importante a gente conhecer o nosso cliente e a gente criar esse vínculo com o nosso cliente para que ele saiba que a gente está preocupado com a imagem que ele vai passar e que aquela imagem que ele vai passar para as outras pessoas transmita o verdadeiro eu dessa pessoa. Tá certo? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!